Olá a todos! Veremos hoje no tutorial como é que a gente consegue fazer um efeito usando a extrusão e o giro de um objeto a partir desse recurso de forma prática nas versões do Blender. Para isso eu vou usar a versão 4.2.3 e vamos começar com uma forma qualquer para fazer a demonstração que eu preciso. Antes eu vou ocultar a lâmpada e eu vou excluir esse objeto cúbico usando a tecla X. Vou adicionar uma mesh esférica, vou rotacioná-la pelo eixo X, RX 90 e vamos olhar esse objeto por cima. Vamos fazer a entrada no modo chamado Edit Mode. Aproveitando, o que eu vou fazer é usar o Move e trazer esse objeto cá para cima. Vocês podem notar que quando eu arrasto o objeto aqui no modo Edit Mode, o seu ponto de origem permanecerá aqui no centro da área. Se eu voltar para Object Mode, se eu tentar fazer a rotação desse objeto agora usando a tecla RZ, repare que ele se baseia no ponto de origem que ficou lá no centro. E é com isso que nós vamos fazer o efeito que eu quero mostrar a vocês. Antes de mais nada, voltamos ao modo Edit Mode, acionamos aqui a ferramenta Proportional Editing, e nós vamos selecionar a opção de Vertex cá em cima, vamos pressionar o botão do meio do mouse para dar um giro, clicar fora e vamos selecionar apenas esse pontinho que está aqui embaixo. Com ele selecionado, voltamos à vista de cima e vamos aproveitar o Move e arrastar pela setinha que indica a coordenada Y, para que ele crie esse formato. Aqui vocês podem controlar o scroll do mouse para que ele faça alterações no limite de ação da ferramenta aqui, que é a ferramenta Proportional Edge. Se eu usar o scroll para baixo, eu aumento a área de ação. Se eu usar o scroll para cima, eu diminuo a área de ação. Com essas modificações feitas, nós vamos selecionar todo o objeto, vamos olhar para uma vista lateral e vamos usar o SZ e vamos criar esse formato aqui achatado, voltando a nossa vista para o modo superior. Nós vamos selecionar, pessoal, todos esses vértices que estão aqui na parte superior. Então eu vou usar aqui a opção de seleção Box, selecionando esses vértices. Repare que eu só selecionei o que está em cima, então eu preciso utilizar aqui o modo Wireframe para poder selecionar os que estão atrás também. Então, selecionando todos eles, voltando à vista sólida, eu vou agora pressionar o botão do meio do mouse para dar um giro orbital e com o nosso Proportional Edit ativo, nós vamos selecionar a setinha azul e vamos usar aqui um recurso para criar esse efeito interessante que aqui está. É agora que nós vamos usar o nosso recurso que vai permitir a gente fazer um efeito prático, que é a duplicata desse objeto a partir da extrusão do mesmo. Então eu seleciono todo o objeto e para eu poder fazer a extrusão eu vou usar o menu suspenso usando o atalho Alt E, que eu tenho aqui o menu Extrude. Porém eu vou digitar a tecla S. Quando eu digito S, eu estou dizendo que eu vou fazer a extrusão com um giro e repare que eu consigo esse efeito aqui de modo prático junto à malha do objeto. Essa extrusão vai facilitar para a gente fazer uma forma interessante aqui junto ao objeto. Para eu controlar as duplicatas, eu vou abrir as propriedades do Spin, que eu usei com o atalho S, e aqui eu vou clicar em Use Duplicates. Se eu aumentar ou diminuir esse número de steps, que são os passos, eu aumento o número da forma que vai representar as pétalas, para mais ou para menos. Então vou deixar aqui nesse ponto. Então é essa forma que eu quero gerar. Feito o processo, clico fora e aqui eu já tenho uma forma que eu quero criar de modo prático usando o Alt E com o Spin. Vamos voltar agora para a nossa adição de um objeto aqui do tipo UV-Sphere. Vou diminuir um pouco ou aumentar, vai depender de como eu vou interagir. Repare que como eu estou com a ferramenta lá de cima, Proportional Edit ativa, no momento que eu modifico essa esfera, eu altero também a forma das pétalas que eu criei anteriormente. Se eu desligar, eu só consigo movimentar a esfera. Mas eu vou manter assim para o efeito que eu quero. E é com essa forma diferente aqui que eu vou voltar para Object Mode,
vocês vão ver que eu tenho um modelo que eu posso utilizar para alguma necessidade dentro do projeto, baseado num simples recurso que eu usei lá com o Alt-E, que é o Extrude com Spin. Agora, para poder suavizar a malha, posso simplesmente utilizar aqui um Shade Out Smooth. Eu tenho uma forma aqui da qual eu posso fazer uma diversidade de utilidades possíveis dentro de algo que eu queira aí junto ao projeto. Bom proveito e até um próximo tutorial.